Fala trader, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria trazer para vocês hoje aqui o setup de primeiro movimento, tá bom? Com um pullback clássico. Mostrar para vocês o trade do dia de hoje e o que rolou só para vocês verem como foi a dinâmica aí de hoje, tá bom? Vamos lá, deixa eu puxar para o início aqui. O que é o setup de primeiro movimento? Ele basicamente ele é um pullback que acontece no início do pregão, né? A gente vai observar aí a primeira, segunda, terceira, quarta, até a quarta, quinta barra no máximo. E aí o mercado tem uma retração e essa retração depois ele volta para sua tendência, é onde a gente vai entrar. Tá bom? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de GGBR4. A gente teve aqui o primeiro movimento, tá? O mercado abriu aqui às 10h05. E aí ele fez esse primeiro movimento, segundo candle, terceiro candle ele já começou a cair, e aí nesse quarto aqui ele me deu um gatilho. Eu tenho uma regra de coloração aqui, que quando o mercado faz uma retração onde a máxima ela fica menor do que a máxima do candle anterior, ele me dá um alerta, então eu já sei que tem um gatilho. Aí eu vou ver o contexto, se tiver dentro do contexto eu vou entrar no trade, tá bom? Então no caso aqui ele me deu alerta, tá? Eu coloco o profit para trabalhar para mim aí, coloco a regra de coloração, põe uma estratégia de alerta, então quando o papel dá um alerta, dá um sinal de entrada, o Profit me avisa, aí eu venho no ativo e vejo o contexto. Se tiver dentro do contexto, eu entro no trade, tá? Então no caso aqui, a leitura que eu fiz, quando ele me deu esse alerta, foi o seguinte: primeira coisa, né? Peguei essa ferramenta de Fibonacci, aí eu vim aqui na máxima dele, fiz a retração aqui de Fibonacci até o Pure Code, que é o fechamento do dia anterior, e aí, o que eu vou olhar aqui nesse setup? Eu vou olhar isso daqui, ó. A retração dele, a partir desse ponto aqui, ela foi de 50%. Então, quando é de 50%, o que acontece? Eu vou colocar uma entrada na pedra aqui esperando essa máxima, e aí o mercado vem, rompe essa minha entrada e vai até o meu alvo. Aqui eu trabalho um alvo de 1 para 1. Então eu entrei com lote padrão, com um stop de R$ 30, buscando R$ 30, 1 para 1, né? Então, esse aqui é o setup de primeiro movimento. Então, geralmente ele sempre vai acontecer isso, entre terceiro, quarto candle, a gente faz esse acompanhamento, tá ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar uma ferramenta para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Então, como eu falei, o mercado, ele fez este movimento, né? O mercado abriu aqui, ele fez esse movimento até essa máxima, aí ele fez o pullback, que é um pullback clássico. Esse pullback, ele bateu aqui, como eu falei, na linha dos 50%, tá? Esta linha aqui. Logo, eu coloquei aqui na pedra o meu start, né, o meu trade. Se ele rompesse aqui, eu entraria no trade, tá bom? Se esse pullback ele viesse aqui até a região dos 75% aqui, descesse até aqui nessa região dos 75%, e retomasse, eu iria entrar, só que não iria entrar num rompimento. Eu ia entrar num trade de confirmação. O que é o trade de confirmação? Eu ia ter que esperar o mercado abrir aqui, eu ia ter que esperar o mercado fazer esse movimento, tá? Romper o meu gatilho de entrada aqui, e aí sim, quando ele rompesse aqui, quer dizer, quando ele rompesse aqui a máxima desse topo, aí sim eu ia entrar com a minha entrada aqui na superação da máxima desse candle, tá? E aí seria uma confirmação, né? Rompimento de confirmação, tá? Aqui eu entrei por um rompimento no 50%, retraindo no 50%, eu entro com rompimento. Se baixado até os 75% a retração, o pullback, aí eu só entro com um candle de confirmação, tá? Teria que romper aqui, e aí depois a partir dessa máxima eu entraria buscando um objetivo aqui de 1% ou R$ 30, como eu costumo fazer, né? Como eu falei, meu stop é de R$ 30, então eu sempre busco de 1 para 1. Aqui o trade rolou legal, foi bem, tá? Eu coloquei a minha entrada aqui, meu gatilho, que eu falei para vocês aqui no rompimento da máxima desse topo aqui, do candle, né? Do último candle. Ele teve aqui um spreadzinho, acabou pegando um pouquinho mais para cima,
mas foi lá no meu alvo de R$ 30, tá? Tá aqui o valor, R$ 30. Então esse aqui foi o primeiro trade de setup de primeiro movimento, que é o pullback clássico que a gente fala, né? O segundo aqui foi os Minas. Deixa eu abrir aqui, deixa eu puxar esse cara aqui para frente para vocês verem. A mesma situação aqui, tá vendo? Mesma situação. Peguei a ferramenta aqui, vim nessa máxima, vem aqui no Peer Code, fechamento, ou mesmo no último topo aqui. Aqui. Último fundo. Aí o que o mercado fez? O mercado retraiu, né? Foi retraindo, tá vendo os candles me dando um alerta aqui, ó, na regra de coloração. Aí nesse segundo candle, o Profit já me avisou, o mercado está retraindo. Então logo eu já corri, já fiquei atento. Então ele retraiu um candle, 2, 3, fez esse pullback. Aí como aqui ele chegou até a região de 50%, tá vendo? Aí a mesma coisa. Eu venho, coloco aqui o meu gatilho de entrada aqui na superação da máxima desse candle, tá? E o stop também eu coloco no fundo do candle que me dá o gatilho aqui, que no caso foi esse primeiro candle, tá? E aí eu vou buscar aí os meus R$ 30, que é 1 para 1, né? Então daqui para cá foi um lote padrão, se estopasse, estopava com 30 e buscando o meu alvo, buscaria com 30 também, tá bom? Então aqui também foi a mesma coisa, ele deu um spreadzinho aqui, eu coloquei aqui em cima dessa linha, mas aí eu vi um spread de mercado, o candle veio, rompeu, deu aquela pancada, tá vendo o volume aqui? Ó, deu um volume considerável, aí entrei no trade. Aí ele foi lá e buscou lá o meu alvo de R$ 30. Aqui eu tava com 200 contratos, perdão. Deu 15 centavos, tava com 200 contratos, deu R$ 30. Tá aqui. Beleza? Aqui é a mesma coisa também. Esse papel hoje de pão de açúcar, né? Pão de açúcar foi interessante que ele não foi um trade de primeiro movimento, tá? Ele deu esse movimento aqui, tá vendo? Abriu, recuou, ficou aqui meio lateralzinho entre esses 5 primeiros candles. No entanto, o que ele fez? Ele deu uma pancada forte aqui, aí voltou, e aí eu falei, bom, agora ele vai congestionar, né? E eu não estava acompanhando esse papel. Aí esse candle aqui, ó, esse candle dentro da minha lista aqui, tá vendo? Olha, dentro da minha grade de cotação, esse candle me deu um alerta, ó, tem um papel retraindo aí. Aí eu falei, opa, talvez um pullback à vista. Quando eu cheguei no papel, eu vi realmente que não tinha isso. No entanto, eu identifiquei aqui o quê? A partir daqui eu identifiquei uma tendência de setup de power breakout, né? Onde a gente tem essa pancadona aqui, esse volume alto, aí o papel vem e começa a lateralizar. Então essa lateralização ele pode acontecer aí com 5, 6, 7, 8 candles, às vezes 10 candles, mas isso ficou no meu radar, né? Ficou no meu radar, aí eu falei, bom, eu vou esperar esse mercado para ver o que ele vai fazer, tá vendo? Ele deu essa pancadona para cima aqui. Logo, ele veio aqui, lateralizou, e aí eu fui monitorando. Eu falei, se ele romper aqui, eu não coloquei nem na máxima desse candle aqui. Eu coloquei no segundo candle. Falei, se ele romper aqui, eu vou entender que é um power breakout. Eu tinha aqui de convicção aqui a média móvel de 20, que estava aqui, ó, tá vendo? Um movimento ascendente subindo fortemente aqui, ela tava, ó, ela aqui, ó. Tá vendo? Subindo. Aí eu falei, meu, se ele romper aqui, essa região, eu vou entender que é um power breakout e vou entrar dentro do trade. Só que foi engraçado que quando eu vi esse trade, eu fui colocar aqui a minha ordem eu coloquei a minha ordem na pedra aqui, rompendo esta máxima aqui, ó. Tá vendo? Também da mesma situação, ó. R$ 30, tá vendo, ó? Entrei com 200 contratos, um lote com 200 contratos. Eu coloquei a ordem e pum, como eu uso ordem oco aqui, tá vendo? Ó, 30 para 30. Ó, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Ó. Cadê aqui? Ó, 200 contratos. Vamos simular lá. Aí eu tava colocando a minha ordem aqui, ele pô, deu aquele pancadão, já foi, já me pagou R$ 30 aqui de cara. Aí eu falei, nossa, não deu nem tempo de eu ajustar nada aqui, já foi embora, rompeu. Aí eu falei, beleza. Aí
eu tenho essas bandas aqui, que isso aqui nada mais é do que o volume, a vol histórica, né? Volatilidade histórica. Então, eu tenho uma regra aqui que ele fala para mim, se tiver acima de 30% o preço, né, no caso, o preço do ativo, tiver acima de 30%, me dá um alerta de banda. Por quê? Se ele romper muito, que nem isso aqui, ó, tá vendo? Ele saiu da banda e rompeu. Pode ser um movimento de exaustão. Então, às vezes eu pego aqui um gift que nem tem aqui, tá vendo? Ó? O mercado deu uma alta, aí deu um giftzinho, voltou. Se eu entro nessa máxima aqui, romper nessa máxima, eu não, talvez esse trade voltava para trás. Que foi justamente o que aconteceu. Tá vendo? Ó? O trade ele veio aqui, ó, deu aquela exaustão, as bandas aqui estavam sinalizando para mim que eu estava no movimento de exaustão. Logo o mercado retraiu e voltou para dentro da banda, né? Aí eu falei, mas pô, esse papel tava com uma tendência muito forte, cara. Aí ele ficou aí. Nessa ocasião aqui, esses dois candles me deram o mesmo alerta. O Profit me deu um alerta. Olha, tem ativo fazendo retração. Aí eu falei, opa, pullback. Só que aí já era mais ou menos que horas? 1h25, né? 1h25 da tarde. 3 da tarde, assim, às vezes eu não prefiro o trade do primeiro movimento, de manhã cedo, dar aquela pancada, aquela saída onde o mercado está aquecido e trazer o mesmo resultado. Agora, depois do horário do almoço é um pouco complicado, né? Geralmente os meus stops, eles são, quando eu tomo loss, geralmente é quando eu tento operar à tarde, né? Fica um pouco fora de contexto. Mas ok, aí eu fiquei monitorando, ele estava aqui, como eu falei, no meu entendimento aqui pela minha banda de volatilidade histórica, ele estava em um movimento de exaustão. Eu não quis arriscar colocar aqui uma entrada aqui na superação da máxima, porque eu entendi que se ele rompesse para cá, ele talvez voltava, que foi o que aconteceu. No entanto, o que acontece? Eu tinha aqui, ó, tá vendo? Eu tinha aqui uma situação interessante. O que? Esse ativo aqui, de Pão de Açúcar, o PCAR3, ele estava dentro de um canal de alta. Então, eu pensei, pô, esse cara, ele hoje vai pegar momento, vai pegar uma tendência legal e provavelmente ele vai bater lá em cima nesse canal. Então, qualquer trade que fosse na compra aí, eu me arriscaria, tá? Ainda mais que a média de 21 e a de 9 estava me dando tendência, a de 200 aqui também apontando para cima, né? As três paralelas ascendentes, eu falei, pô, tem todo um contexto para mim estar dentro do trade. Só essa questão aqui que ele estava um pouco fora da banda aqui da vol histórica, eu fiquei um pouco receoso. Aí eu falei, não, não vou entrar. Aquele critério, né? Eu falei, bom, não vou entrar. Aí ele retraiu, voltou para dentro da banda, veio trabalhando, trabalhando. Esses dois candles aqui me deram novamente uma, uma entrada, né? Me deram uma outra sinalização, outro alerta. Eu falei, bom, agora é um pouco diferente, porque eu tenho aqui um contexto interessante. Deu esse movimentozinho com um pouquinho volume, aí aquele deu uma lateralizada, aí eu falei, bom, se ele entrar, romper na máxima aqui, eu vou entrar nesse trade. Aqui acho que eu entrei até com, não sei se foi com, deixa eu ver aqui como é que foi o contexto aqui. Eu cheguei a entrar com 200 papéis, sim, é verdade. É isso mesmo. Ele rompeu aqui, tá? Aí eu não sei se foi o spread, ele veio pegar minha ordem aqui, ó. Tá vendo? Entrei com 200 papéis. Quando ele pegou minha ordem aqui, aí deu 1, 2. O terceiro candle ele já pagou lá mais R$ 30. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Daqui pra cá. Ou foi aqui, deixa eu ver. R$ 30. Aí ele pagou mais. Não, é isso mesmo, ele tava com 200 papéis. Deu uns 15 centavos aqui daqui até aqui, deixa eu ver, é isso mesmo. E ele pagou mais R$ 30 para mim. Ou seja, o segundo trade, tá? Não era um trade, é um trade de praticamente quase um breakout também, né? Não era um trade de retração, de pullback clássico, nítido, como foi lá os anteriores que eu mostrei para vocês. Mas ele me deu uma segunda oportunidade. E o papel também estava com toda essa tendência. Tinha a questão desse canal que eu falei para vocês que eu tinha analisado. Eu até acreditava que ele ia vir bater aqui dentro desse canal. Então eu acabei entrando dentro desse trade. E aí, 2 trades vencedores dentro desse ativo aqui. A gente saiu com R$ 76. Mas também a gente tem aqui as percas, né, galera? A gente também tem as percas e as percas são
acontecem, né? Então aqui eu tive um trade de primeiro movimento, olha outro cenário aqui, ó. Tá vendo? Trade de primeiro movimento também, pullback clássico, onde eu perdi esse pullback, que foi, cadê? Aqui. Foi esse pullback, tá vendo? Ó, esse candle me avisou do pullback, olha, o mercado está entrando em retração. Então o que que eu fiz aqui, ó? Tá vendo? Eu deveria ter feito se eu não tivesse perdido esse trade, né? Puxar da retração de Fibo aqui, aí ele ia me mostrar que ele não tinha passado, ele não tinha retornado, recuado acima dos 50%, logo eu colocaria aqui um gatilho de entrada na superação da máxima desse candle e ele iria me pagar aqui, lindamente. Mas aí eu perdi esse movimento. Quando eu perdi esse movimento, o que aconteceu? Deu esse candle de força, só que daí eu vacilei. Por quê? Lembra que eu falei para vocês da volatilidade, da banda de volatilidade? Logo, se o ativo está fora dessa banda de volatilidade aqui, ó, tá vendo? Isso pode, não necessariamente é uma coisa que vai acontecer, mas pode e indica que o papel ele está num movimento de exaustão. Logo, ele pode entrar para dentro das bandas, retornar, fazer o recuo. Aí, o que aconteceu? Deu essa pancadona aqui, eu falei, bom, eu vou entrar na superação dessa máxima aqui, né? Ó. Coloquei no gatilho de entrada aqui, tá? E o meu stop no fundo desse candle aqui, ó. Na realidade, como eu entro com a Oco aqui, né? Deixa eu ver o que ele fez aqui, ó. 200 contratos, foi isso mesmo, tá vendo? Esse foi o contexto, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês. Como se eu estivesse entrando aqui, tá vendo lá? Tá vendo? 30 de loss e 30 de gain. Aí ele, pum, acionou o meu gatilho aqui, rompeu, ele veio até essa região aqui, ó. Tá vendo? A partir da minha entrada, ele veio até aqui, pagou aí 7 centavos, logo ele retornou e veio me estopar aqui no esse quino inferior. Aqui eu vacilei mais ainda também, porque dentro do meu gerenciamento, geralmente quando ele rompe a 9 para baixo, tá vendo? Rompeu a 9 aqui, virou candle com força, né? Virou a 9 para baixo, você vê que a 9 já curvou para baixo, eu já devia ter subido o meu stop aqui e já deixado estopar, porque com certeza o mercado ia vir. Mas não, eu acreditei, falei, bom, ele pode vir bater na 20, né? E retornar, fazendo um pullback e retornando. E aí eu deixei apostei para tentar ver se realmente isso acontecer, mas não. Ele acabou me dando um stop cheio. Mas dentro do meu gerenciamento, como eu falei, se o candle virar a 9 aqui, para baixo dela, eu já subo o meu stop e já saio da operação. Esse stop eu uso também para quando eu pego um papel com tendência, né? Deu meu gatilho aqui, entrou, eu vou subir no meu stop, fazendo um trailing stop a partir da média 9, média móvel de 9, tá bom? Aritmética, não uso exponencial. Então aqui foi esse contexto. Aí tomei um primeiro stop nesse papel. Aí eu falei, putz, cara, beleza, vamos deixar rodar, né? Deixou rodar. Aí o que aconteceu? Nesse cenário aqui, ele me deu um outro contexto, tá vendo? Ó? Ele me deu um outro contexto. Eu tinha aqui um contexto onde eu estava na minha cabeça, né? Eu estava pensando assim, bom, ele vai romper essa máxima aqui, tá vendo? Ele vai romper essa máxima aqui. Eu tô dentro de um canal aqui, ó, tá vendo? Canal de alta. Ele vai romper essa máxima e vai bater aqui. Então eu tinha todo um contexto aqui, né? Lateralização. Eu falei, pô, ele vai dar essa pancada e vai embora. E realmente ele fez isso. Ele deu uma pancadinha aqui, pegou a minha ordem. Só que o que ele fez? Ele, pum, voltou aqui e acabou me estopando. Onde a minha entrada, eu tive a entrada aqui, tá vendo? Ele assinou a minha entrada aqui e me estopou aqui, ó. E aí o segundo loss nesse papel, mais 30 reais aí. Enfim, já era 2 e pouca da tarde. Como eu falei, eu tenho que melhorar isso em mim. Eu não posso entrar em trade à tarde. Eu tenho que tentar buscar o meu resultado na parte da manhã, onde eu entendo, onde me dá mais resultado. E buscar o resultado. Eu geralmente entro em 3 trades,
tá? Se eu tomar stop loss nesses 3, eu vazo. Só que como eu tinha dado 3 gain lá, eu falei, opa, aí eu fiquei com o computador ligado, eu acabei no período da tarde entrando e acabei devolvendo parte do que eu tinha ganhado, tá? Então eu acabei tomando 2 stops nesse trade aqui, que praticamente não era nenhum trade de primeiro movimento, né? Era um contexto diferente, era um setup diferente, eu estava esperando o rompimento dessa massa. Enfim, aí o resultado hoje ficou dessa forma aqui. Deixa eu abrir o meu resultado com vocês aqui. Eu fiquei com R$ 70 positivo, né? Eu tive aí, deixa eu ver aqui no meu resumo, eu tive aí 7 trades, tá? 5 operações vencedoras e 2 perdedoras. Então eu acabei ainda saindo aí com R$ 70 positivo, mas foi bom, para mim foi bom. É aprendizado, né? A ideia é essa. Eu estou entrando pequeno, entrando com um lote de 100, de 200 ações. Logo, quando as coisas começarem a melhorarem aí, a afinarem, eu costumo fazer um gerenciamento onde, se eu que nem hoje, rendeu aí R$ 70 positivo, amanhã eu posso subir um pouquinho mais, de repente, ao invés de buscar 30-30, 1 a 1, amanhã talvez eu busque 50-50. Eu entendo que o setup de primeiro movimento no pullback clássico, ele funciona muito bem, como vocês puderam ver aí, né? Então é isso, galera, tá? Só para trazer esse setup, eu tenho estudado ele tem dado grandes resultados, é um bom setup. E espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? A ideia do canal, como eu falei, é trazer um pouco da minha experiência dentro do day trade em ações. Na medida que a gente for descobrindo coisas novas aí, coisas que estão dando resultado, eu venho trazer para vocês aqui, tá bom? Se vocês acharam que esse vídeo, esse conteúdo agregou alguma coisa para você, coloca um comentário aí, tá? Fala como é que você está atuando, que tipo de trade você está fazendo, se opera mini índice, mini dólar, ações, qual setup que te está dando resultado. Vamos trocar essas informações, isso para mim também é importante. Tá bom? Se você gostou do conteúdo aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, que eu vou procurar postar sempre os trades que eu venho trazendo aí. Depois eu vou trazer essa questão da regra de coloração. Cada cor aqui desse candle é um gatilho de entrada, é um setup diferente. Eu tenho o Air Willis, tenho 9.2, 9.3, eu tenho o ponto contínuo, eu tenho vários gatilhos que, quando acontecem dentro do Profit, eu tenho aqui os meus papéis, né, na minha grade de cotação, que eu monitoro. Então eu não fico batendo 1 a 1. Eu coloco uma regra de coloração, coloco a estratégia e o Profit me avisa quando dá esse gatilho. Aí eu só vou lá e vejo o contexto, que são as médias, se está em tendência, o papel, se está todo mundo apontando para cima ou para baixo. E aí, dentro de um contexto que eu entendo que é correto, eu vou e entro no trade. Mas mais para frente eu vou compartilhar com vocês aí essa regra de coloração e até coloco isso aí para vocês abaixarem também aí, caso vocês interessem. Essa banda de volatilidade histórica também é bem interessante, tá bom? Eu busquei essa informação aqui, ó, tá vendo aí? Bandas de Pisani, que é um grupo que tem aí do Mário Pisani, e a galera sempre compartilha um material bacana. Eu consegui essa regra lá e tem me ajudado bastante. É mais um indicador aí para mim estudar o mercado. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.